Doutor José Roberto, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais detalhadamente o porquê de um pessimismo aqui durante a palestra para o cumprimento da erradicação do trabalho infantil no mundo e em especial aqui no Brasil. Olha, não sei nem se é pessimismo, eu te diria que é constatação do que está ocorrendo, é a realidade, né? No mundo, no Brasil também. Principalmente depois da pandemia, houve um aumento considerável do número de trabalhadores infantis no país e no mundo. E assim, a OIT preconiza que até 2025 todas as formas de trabalho infantil deveriam estar extintas, erradicadas. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Nós já tivemos outras metas que não foram atingidas e esta nós temos, claro, que lutar incessantemente, estamos em 2023, mas em 2 anos não vamos conseguir erradicar 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Agora, eventos como esse, promovidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, né, pelo Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, muito bem conduzido pela desembargadora Rosemarie, são importantes para a conscientização das pessoas e para que lutemos juntos para a eliminação dessa chaga social. E que condições objetivas o senhor identifica aqui no Brasil que dificultam o cumprimento dessa meta? Bom, nós tivemos, num passado bem recente, quem defendia, inclusive, o trabalho infantil. A mais alta autoridade do país chegou a afirmar que começou a trabalhar muito cedo e era bom. E evidentemente que não é, né? Nós temos exceções de pessoas que começaram a trabalhar cedo e se deram bem na vida, viraram inclusive presidente da República, né? Mas essa absolutamente não é a realidade, porque o trabalho infantil ele não enobrece, ao revés, ele empobrece, né? E tira, subtrai a perspectiva de futuro de milhões de crianças e adolescentes ainda no Brasil. Então é preciso que haja uma conscientização também de que o mundo é outro, né? E hoje, inclusive, se a nação não investir em educação, nós é que estaremos excluídos de um mundo globalizado cada vez mais competitivo. Queria que o senhor detalhasse também a proposta que o senhor trouxe de tornar efetiva uma identificação que o senhor já viu na legislação, em condições sociais, de que o trabalho só seja permitido a partir dos 18 anos. Por quê e qual a base disso, doutor? Bom, há uma base jurídica, em primeiro lugar, né? Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o próprio artigo 208 da Constituição Federal, que desde 2009, tornou obrigatório também o ensino médio. Antes era só o ensino fundamental obrigatório. Hoje a pré-escola dos 4 aos 5 anos é obrigatório, o ensino fundamental também e agora o ensino médio também. O ensino médio, numa situação de normalidade, ele vai ser concluído quando a pessoa pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, como diz o ECA, estiver prestes a completar 18 anos de idade. E nós temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que não é permitido aos países membros da OIT que ninguém comece a trabalhar antes do término do ensino compulsório. E o Brasil não é só membro, é um dos fundadores da OIT. E, esse preceito da Convenção 138 tem que ser cumprido no país. Então, são duas premissas que conduzem a um silogismo jurídico óbvio. Se no Brasil a educação compulsória vai até os 18 anos e se não é permitido trabalhar antes do término da educação compulsória, do ensino obrigatório, então não pode trabalhar antes de completar 18 anos. Isso não precisa nem modificação legislativa, já está uma questão de interpretação da legislação vigente, de controle até de convencionalidade, que nós temos, não só controle de constitucionalidade, mas controle de convencionalidade, que é a análise das convenções incorporadas no ordenamento jurídico interno. Então, a partir daí já não é possível. E tem uma série de outros fatores que justificam também que a idade, já temos algumas situações em que a idade mínima já era 18 anos, por exemplo, trabalho perigoso, insalubre, noturno, prejudicial à moralidade, tem a lista TIP das piores formas de trabalho infantil, que relaciona 93 itens. Então já havia algumas situações em que o trabalho não era permitido antes dos 18 anos. Agora, penso eu, numa análise jurídica, que ele é vedado para todos que não completaram ainda 18 anos. Aí você vai falar, bom, mas e como é que fica, né? A LDB também prevê
que a educação deve ser integral, em tempo integral, mas também completa, de qualidade, universalizada para todos. Isso a gente não tem ainda no Brasil. Bom, nós precisamos lutar para que isso efetivamente aconteça, né? E não podemos ficar de braços cruzados assistindo as nossas crianças e adolescentes perdendo mãos, pés e braços, porque os acidentes do trabalho, a vida. Nós tivemos um estudo do Ministério da Saúde, que é de 2019, se não me engano, dizendo que nos últimos 11 anos, contados dali para trás, 261 crianças perderam a vida trabalhando, quando deveriam estar na escola. Foram, naquela época, mais de 43 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes trabalhando. Foram mais de 23 mil acidentes graves que mutilaram crianças e adolescentes. Então, nós não podemos permitir que o nosso país continue convivendo com essa chaga do trabalho infantil. Por fim, o senhor trouxe também a ideia, né, defendeu a ideia de que haja uma assistência estudantil para garantir que esses adolescentes consigam completar a escola até os 17 anos e não necessitem sair para trabalhar. Me parece uma coisa até bastante lógica. Nós tivemos já algumas iniciativas isoladas em alguns estados, mas eu penso que isso precisa virar uma política de Estado definitiva. Se hoje nós temos crianças e adolescentes excluídos da escola porque tem que ajudar no sustento da família, né? Você transforma quem deveria ser protegido, a Constituição diz no artigo 227 que crianças e adolescentes, agora também os jovens, merecem proteção integral e absolutamente prioritária, que deve ser assegurada essa proteção pela família, pela sociedade, pelo Estado, não necessariamente nessa ordem. Também o ECA acrescenta a comunidade para dar uma ideia de proximidade maior, não apenas proximidade geográfica, mas cultural, científica, enfim, uma série de características, né? Então, se nós temos essa garantia constitucional, nós não podemos continuar tendo uma cidadania de papel, como dizia o Gilberto Dimenstein, em que as coisas são asseguradas no papel, mas não se tornam realidade. Então, o que essas crianças e adolescentes precisam é de efetividade no cumprimento da legislação, que é boa. A legislação brasileira, a Constituição e as leis infraconstitucionais são excelentes, só precisam ser cumpridas. E essa ideia de remuneração, se o que está subtraindo, e uma das maiores causas de evasão escolar é o trabalho infantil, se o que está subtraindo crianças e adolescentes da escola é ter que trabalhar para ajudar, se transformar em arrimo de família quando deveriam estar sendo protegidos, por que não remunerar o ensino médio, por exemplo, como política de Estado? Me parece adequado, não para todos, vamos analisar, começar com os mais necessitados e ampliando isso, transformar, investir na educação também nos professores, melhor remunerar, quer dizer, trazer uma educação que efetivamente propicie igualdade para todos, independentemente de posição econômica e social, para que um dia a gente possa realmente falar em meritocracia. Por agora, não dá para falar com absoluta desigualdade que Cicrano ou Beltrano ascenderam social e economicamente por mérito, porque evidentemente que essas situações são exceção absoluta. Quem começa a trabalhar cedo só se dá bem na vida se esforçar muito e como exceção, não pode imaginar que é a regra.